E vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre criminalidade no país durante a pandemia, atividade no Congresso. Eu converso agora com o capitão Augusto, que é deputado federal pelo PL de São Paulo e presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Capitão Augusto, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos acompanham pela TV Gazeta. Prazer te mais nada estar aqui novamente. Bom, e vamos falar de criminalidade, né? A gente tem visto muitos alertas quanto à possibilidade de a criminalidade aumentar, até em função das consequências econômicas da pandemia. Maior pobreza, desemprego e tudo mais. Até agora a gente não viu muito isso acontecer, e crimes patrimoniais até diminuíram, enquanto os homicídios aumentaram. Né? Tem uma violência, a preocupação em violência contra a mulher. Agora, o senhor que trabalha nessa área, que estuda o que acontece, qual a sua expectativa em relação a isso? Bom, nesse momento em que há esse isolamento social, a tendência realmente é haver uma queda da criminalidade, até porque há poucas pessoas na rua, então a possibilidade de cometimento de crimes acaba sendo reduzido proporcionalmente. Mas nós temos uma preocupação muito grande com o pós-pandemia. Porque a história nos diz que a questão econômica está muito vinculada à violência e à criminalidade. Então já é previsto, até pelos economistas, como você, que é economista, está previsto realmente um problema sério, uma crise econômica séria no país pós-pandemia, ainda este ano. Então nós temos já essa preocupação muito grande que haverá sim um aumento da criminalidade junto com isso. Motivo pelo qual até eu fiz um ofício para o novo ministro André Mendonça, ministro da Justiça, e também para o presidente Bolsonaro, pedindo a recriação do Ministério da Segurança, já preparando e já antevendo que haverá também esse problema após a pandemia, que é o aumento da criminalidade no Brasil, em decorrência da crise econômica que provavelmente virá, ao que tudo indica virá. Agora, o crime organizado também deve estar passando por uma crise financeira. Isso não pode levar a um recrudescimento depois também? Sim, obviamente que deve ter impactado também na venda de drogas, na toda a facção criminosa que vive, depende de dinheiro e tudo mais. Nós vimos recentemente na cidade de Ourinhos um crime, um roubo a banco cinematográfico, né? A quantidade de metralhadoras, de fuzil, de carros blindados que fecharam a cidade, ocuparam a cidade por cerca de 4 horas para levar o dinheiro de um cofre. Então, para ver que realmente o crime organizado ele vai ver outros meios para compensar essa perda financeira. E, infelizmente, também pode vir desse lado mais violento, que seria assaltos a carros fortes, voltar a ter aqueles roubos, aquelas explosões em caixas eletrônicos, nos bancos pelo interior do Brasil e nas capitais. Então também temos uma preocupação muito grande, porque essa facção criminosa também haverá de compensar esse prejuízo financeiro, digamos assim, nesse período de pandemia, com ações como o roubo, né, que em especial com o dinheiro vivo em espécie, né, que está mais em caixas eletrônicos e também nos carros fortes. Agora, há uma preocupação também com relação ao perfil dos presos que foram liberados em função da pandemia, não é? Nós sabemos que algumas facções tentaram liberar também, houve criminosos famosos que foram liberados porque estavam naquele grupo mais vulnerável. Como é que o senhor viu essa situação e o que a gente pode esperar depois? Eles retornam, não retornam, vão reorganizar crimes? Eu acho isso uma irresponsabilidade sem tamanho desses juízes que liberam integrantes de facções criminosas, alegando a preocupação da pessoa se contaminar com coronavírus. É algo descabido, sabe? Como aconteceu de liberar líderes, né, das facções criminosas, assim que ele saiu pelo portão da frente do presídio, já arrancou a tornozeleira eletrônica, que qualquer pessoa normal já imaginaria que o comportamento seria esse, para uma pessoa que dificilmente tem recuperação. Então acaba sendo uma responsabilidade muito grande desses juízes liberarem com esse argumento, que é o que nós pedimos também para o Supremo Tribunal Federal, lá pela Frente Parlamentar de Segurança, encarecidamente, que não adotem esse critério para liberação de presos, a questão do coronavírus como desculpa para liberar. E vou mais além, esses juízes que liberam sem que haja pelo menos uma averiguação se aquele preso tem ou não condições, a periculosidade dele para ser liberado, deveriam ser responsabilizados, no mínimo, administrativamente dentro do judiciário, dentro do próprio CNJ. Então é algo realmente que a gente vê perplexo aqui o juiz liberando esses integrantes de facções criminosas que, obviamente, vão aproveitar essa oportunidade para cometer mais crimes. Agora, o senhor já falou da possibilidade aí, da sugestão de dividir novamente o Ministério de Segurança e Justiça. Como é que o senhor viu todo esse processo de saída de Sérgio Moro? O presidente Bolsonaro tem todo o direito de nomear e exonerar quem ele quiser. Eu, como aliado dele, eu falo que foi um momento inoportuno, porque quando você está numa guerra, já utilizando praticamente todos os seus meios,
você abriu uma nova frente de batalha, que seria essa crise política que instalou devido à saída do ministro Sérgio Moro, eu achei que o momento não foi o ideal, realmente, não deveria ter feito isso. Então, algo a mais para a gente lidar, no meio já de uma crise, no meio de uma guerra, agora com esse novo problema político que ainda domina os noticiários, com os vídeos, tudo mais, e pelo jeito vai perdurar um pouco mais. Então, você acaba desviando o foco do que é o principal nesse momento. O principal nesse momento é combater o coronavírus, que talvez seja a pior crise da nossa história no Brasil. Não tenha nenhuma crise com precedentes que nós estamos tendo com o coronavírus. Então, todas as atenções deveriam estar sendo voltadas exclusivamente para o combate ao coronavírus, e então eu acho que o momento foi inoportuno. Não critico a questão dele exonerar ou nomear, ele pode fazer isso com quem ele bem que entender, ele tem esse direito, assim como todos os presidentes tiveram. Mas o momento eu achei que foi inoportuno. Pode ter mais desdobramentos, desviando o foco do que é o principal, que é a pandemia, e tem desdobramentos também para a economia. Então tem outras consequências que não apenas a doença. Sim, sem dúvida. Mas a questão do Ministério da Segurança, aproveitando realmente essas mudanças, a gente vê que dos 3 grandes problemas históricos no Brasil, a educação, a saúde e a segurança, os outros 2 já têm ministério próprio e dotação orçamentária própria. E a segurança sequer tem um ministério, quiçá uma dotação orçamentária, que nós sempre tivemos essa dificuldade. E a segurança custa caro, não é algo barato. E nós precisamos aproveitar esse momento e já antevendo esse problema que virá na área da segurança, em especial mais para o final do ano, já recriar o Ministério da Segurança. Eu fiquei feliz da vida numa entrevista que o próprio Bolsonaro me citou, falando que o ministro André Mendonça, do qual tem uma reunião marcada com ele não é contrário a isso, e o próprio presidente Bolsonaro disse que é possível sim, desde que haja argumento. Então nós, pela Frente Parlamentar de Segurança, pela Comissão de Segurança da Câmara, do qual presido, estarei levando para eles essas argumentações para que a gente possa estar recriando o Ministério da Segurança. Agora vamos falar de política, ambiente político no Congresso, o presidente se aproximando do Centrão, tentando formar uma base parlamentar. O senhor vê uma nova configuração de apoio ao presidente ou ele sai mais desgastado desse processo todo? É salutar isso aí. Eu fui vice-líder por um período com o presidente Bolsonaro, depois devido até a questão de estar relatando o pacote do ministro Sérgio Moro, presidindo a Comissão de Segurança, Frente Parlamentar de Segurança, não tinha condições realmente de continuar. Mas é salutar essa negociação, porque apesar de nós vivermos num país com regime presidencialista, a nossa Constituição é extremamente parlamentarista. Então o parlamento é uma força absurda, é impossível você governar sem o parlamento. E para isso você tem que fazer através dos partidos, porque o presidente Bolsonaro tentou fazer através da parte temática, bancada evangélica, bancada da segurança, bancada do agronegócio e as outras bancadas, e não conseguiu, porque os próprios deputados acabam sendo muito refém dos partidos. Então você obrigatoriamente precisa negociar com as lideranças partidárias. Então eu vejo com bons olhos essa liderança, desde que não seja aquele velho toma lá da cá, que seja a participação do governo, com indicações de pessoas, através de critério técnico, de pessoas que não tenham passado com condenações ou processo de corrupção, que seja pessoas qualificadas, não tem problema nenhum os partidos comporem o governo. Porque não adianta você exigir que o partido vote como governo se você não permite que ele participe como governo. Então, essa articulação agora, ainda que um pouco tardia, porque eu já falei que isso deveria ter sido feito no ano passado, ainda é muito válido pelo período que nós teremos difícil daqui para frente. Mas o chamado Centrão, ele é caracterizado por outro tipo de negociação, que é a troca de cargos, em troca de apoio, de votações, mas é uma coisa que custa caro. O problema é que antigamente era porteira fechada. Então, os próprios chefes que fiscalizavam os de baixo. Então, como os ministros são escolhidos pelo presidente Bolsonaro, e ele não abriu mão disso, os cargos abaixo, mesmo com indicação partidária, obedecendo esse critério técnico e também com, a idoneidade da pessoa que está sendo indicada, terá ainda o chefe indicado pelo presidente Bolsonaro para fiscalizar. Então, ainda assim, é válido essa tentativa realmente de aproximação com os parlamentares. Bom, e falando em base de apoio, Rodrigo Maia sai da presidência da Câmara na virada do ano. E eu queria saber se está confirmada a sua candidatura para a vaga de Rodrigo Maia à presidência da Câmara. Confirmadíssima. Já protocolei na Secretaria-Geral da Mesa a minha candidatura a presidente da Câmara. Lá não tem
essa questão de campanha antecipada, né? Já iniciei a campanha, inclusive com distribuição de panfletos entre os parlamentares, com as minhas propostas, coloquei que é como caráter irrevogável, não abro mão, né? Sou presidente da Frente Parlamentar de Segurança, que é a maior da casa, com 304 parlamentares, presidente da Comissão de Segurança, talvez seja, como estava sendo na vez passada, o único candidato de São Paulo que tem 70 deputados federais, e São Paulo tem que ter um protagonismo. Há muito tempo nós não assumimos a presidência da Câmara, em que pese ser o estado com o maior número de deputados federais. O próprio PL, partido meu, tem 40 deputados, são 21 deputados militares. Então, eu acredito que dá sim para a gente estar disputando. Por isso que eu protocolei minha candidatura lá em caráter irrevogável. E não vai ter nenhuma concorrência apoiada pelo presidente? Eu acredito que não. Seria um erro muito grande do presidente Bolsonaro e de qualquer presidente interferir na eleição de um poder, que seria o caso do Legislativo. Então, o certo realmente é ele se recolher, não participar, nem eu vou estar pedindo apoio para ele nesse aspecto, tem que deixar a casa decidir. Então, como é voto secreto, se fosse voto aberto, eu nem seria candidato, porque o voto acabaria sendo muito pressionado pelos partidos políticos. Como voto secreto, então, nós temos chance sim de estar participando. E não teria uma possibilidade de reeleição de Rodrigo Maia, de mudança nas regras? Não, porque isso aí dependeria de uma PEC, e PEC exige 308 votos e jamais teria essa votação lá. Você conversa com cada 10 deputados, 7 é contrário a uma reeleição da presidência da Câmara, não pelo próprio Rodrigo Maia, mas sim ser contrário de um mandato inteiro ter apenas um presidente. Perfeito. Eu conversei aqui com o capitão Augusto, que é deputado federal pelo PL de São Paulo, presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Deputado, muito obrigado, uma boa noite. Eu agradeço, uma boa noite a todos. Laerte.